O nosso corpo está constantemente exposto a vários tipos de males e isso não é uma novidade para ninguém. Podemos dormir nos sentindo super bem e acordar totalmente resfriados no dia seguinte. Na verdade, podemos dizer que somos uma imensa caixinha de surpresas e por isso os médicos se surpreendem todos os dias e precisam realizar cirurgias de emergência para lidar com situações inesperadas. Você com certeza deve conhecer alguma pessoa que precisou ir às pressas realizar uma cirurgia de apêndice, né? Mas muito mais coisas bizarras podem acontecer dentro de um hospital, assim como aconteceu as 3 histórias do vídeo de hoje. Os médicos de um hospital na Irlanda realizaram uma cirurgia de emergência bastante estranha. Uma jovem de 16 anos deu entrada na instituição com fortes dores abdominais. Como os médicos perceberam após realizarem alguns exames, a menina sofria de uma síndrome rara, a síndrome de Rapunzel. Esta condição consiste numa vontade irresistível de arrancar e comer o próprio cabelo logo em seguida. Assim, após realizar o procedimento cirúrgico, descobriram que ela estava com uma massa de 15 centímetros de fios em seu sistema digestivo. Sua situação era um tanto complicada, pois havia muito cabelo causando transtornos. Em entrevista ao British Medical Journal, uma das mais influentes e conceituadas publicações sobre medicina no mundo, a adolescente contou aos médicos que costumava comer o próprio cabelo desde pequena, e isso aconteceu após ela começar a sofrer bullying. De acordo com os especialistas, essa condição, que tem o nome oficial tricolomania, é uma desordem comportamental. Ela faz com que as pessoas arranquem os próprios cabelos e demais pelos do corpo. Em cerca de 30% dos casos, o paciente ainda desenvolve tricofagia, nome dado ao ato de comer esses fios. Popularmente, a doença é chamada de Síndrome de Rapunzel, por causa do conto de fadas. Nessa história, uma princesa chamada Rapunzel usa longas madeixas como cordas. Ela faz isso para que o príncipe encantado chegue à torre alta onde ela está presa. Na vida real, a condição ganhou esse nome porque o tricobezoar, que é a bola formada por pelos de cabelos, forma uma espécie de cauda quando chega no intestino. A Rapunzel dos contos de fadas é oculta e ilusória, assim como os tricobezoares também são. Os pacientes tendem a apresentar queixas abdominais inespecíficas, e é apenas nos estágios finais do crescimento que começa a obstruir o estômago e o intestino. Isso resulta em sintomas mais graves. Além disso, segundo especialistas no caso, o estresse é uma das possíveis causas dessa síndrome. Outro fator é a genética, que também pode causar o mal. Que bizarro, né? O nosso corpo é capaz de nos surpreender quando menos esperamos, seja de forma positiva ou não. Infelizmente, desenvolvemos doenças e muitas vezes sequer sabemos o que está acontecendo dentro de nós. O problema disso é que, quanto mais o tempo passa, mais séria pode ficar a nossa situação. A prova disso que falamos são os casos de câncer, que geralmente são identificados quando estão em estágios avançados. Não se limitando apenas a isso, existem vários outros casos, como até mesmo uma pedra no intestino. O mundo se chocou recentemente com um caso envolvendo isso, e o mais curioso foi que aconteceu anos após realizar uma cirurgia no mesmo local. Uma mulher de 60 anos, que não teve sua identidade revelada pelos médicos, procurou por ajuda médica. Ela chegou à emergência de um hospital, se queixando de fortes dores abdominais e vômito. Os médicos não tinham certeza do que se tratava, então, realizaram vários exames. Mais tarde, após o resultado, descobriram o motivo daquela situação. Suas dores estavam sendo causadas por um problema ainda de infância. Segundo os profissionais, havia uma pedra se desenvolvendo no seu intestino. Quando nasceu, ainda com 6 dias de idade, a mulher precisou de uma cirurgia. Esse procedimento tinha como objetivo corrigir uma atresia jejuno-ileal, uma condição que ocorre quando o intestino delgado não está totalmente formado. A malformação então causa um bloqueio no intestino do bebê recém-nascido. E posteriormente, isso provoca distensão abdominal,
e dificuldades em absorver os nutrientes dos alimentos. Além disso, impede a eliminação das fezes. Os médicos conseguiram corrigir esse bloqueio na infância, mas o método utilizado por eles provocou o desenvolvimento de uma pedra calcificada em seu intestino. Contudo, o mais surpreendente é que isso só deu sinal 60 anos depois. Essa pedra calcificada mide 4 centímetros de altura e 3,5 centímetros de largura. Ela foi identificada por uma tomografia e retirada por meio de uma cirurgia. Os autores que redigiram o artigo científico concluíram que este é o primeiro relato de um caso de obstrução intestinal, com formação de uma pedra grande. Isso, 60 anos após o reparo da atresia duodenal, que é a primeira parte do intestino delgado. Segundo os médicos, isso aconteceu porque a cirurgia foi feita, quando ela era ainda recém-nascida, e usaram um método que pode trazer vários problemas. Dessa forma, partes de alimentos e outras substâncias ficaram presos em seu intestino por anos. Além desses dois casos, houve também outro que aconteceu recentemente, quando uma jovem vietnamita teve que se submeter a um procedimento cirúrgico para retirar uma pedra gigante da bexiga. De acordo com os meios de comunicação vietnamitas que noticiaram o caso, a mulher, de 34 anos, descobriu a presença do corpo estranho quando foi atendida no pronto-socorro do Hospital Geral de Phu Binh, no nordeste do Vietnã, por sentir fortes dores no abdômen. Para descobrir o motivo das dores, os médicos realizaram uma bateria de exames. Assim, a tomografia computadorizada revelou que a vietnamita tinha uma massa enorme em sua bexiga. Devido à gravidade da situação, a mulher teve que realizar uma cirurgia de emergência naquele mesmo dia. Após a cirurgia, a equipe que realizou o procedimento extraiu da bexiga da mulher uma pedra com 10 centímetros de comprimento. Além disso, o corpo estranho pesava mais de 400 gramas. As reportagens que foram publicadas pelos meios de comunicação do país não oferecem muitas informações sobre o caso, no entanto. Fotos da tomografia computadorizada, bem como de uma médica posando com a pedra gigante, tornaram-se virais nas redes sociais. De acordo com um relatório de casos semelhantes que ocorreram em 2014, cálculos vesicais gigantes pesando mais de 100 gramas são raros. Conforme foi relatado por jornais renomados da área urológica da medicina, menos de 85 casos envolvendo umas pedras vesicais com mais de 100 gramas foram relatados ao longo dos anos. A pedra que foi retirada da bexiga da vietnamita nesse contexto se qualifica como uma excentricidade médica. Mas mesmo sendo um caso peculiar, essa não é a maior pedra vesical que já foi retirada em um processo cirúrgico. Em 2016, médicos chineses relataram o caso de um homem de 54 anos, que tinha uma enorme pedra pélvica na bexiga, e o seu corpo estranho pesava cerca de 1.048 gramas na bexiga, sendo mais do que o dobro da pedra da vietnamita. O termo cálculos vesicais, basicamente, refere-se à presença de pedras, ou material calcificado, na bexiga, que, na maioria das vezes, ocorre devido ao fato de a urina não ser eliminada. De acordo com os especialistas, outro motivo que influencia o desenvolvimento de cálculos vesicais é a presença de corpos estranhos, como material de sutura, migração de aparelhos contraceptivos, cateteres ureterais, entre outros que podem ficar na bexiga e que favorecem a formação da pedra. E qual é o tamanho dessas pedras? Bom, no geral, tanto o tamanho quanto a quantidade variam, ou seja, podem haver várias ou apenas uma pedra. Em relação ao tamanho, podem ser muito pequenas ou grandes o suficiente para ocuparem quase toda a bexiga, como o caso relato no vídeo de hoje. Além do tamanho e da quantidade, o aspecto também pode variar. Médicos já retiraram pedras cuja estrutura era mais mole ou extremamente dura. Nesse sentido, vale ressaltar também que a superfície pode ser mais lisa ou cheia de imperfeições. E por fim, podem ser móveis ou fixas. Que complicado, né? As histórias de hoje são verdadeiros exemplos de que devemos cuidar muito bem dos nossos corpos para que não nos aconteça essas coisas.
Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais!